Fala aí, galera do Preveste, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o chamado mundo indiano, tá? A Índia que foi colônia britânica até a década de 1950, né? Tá aí a bandeirinha característica, né? Vários países do mundo hoje, inclusive, têm é, essa bandeira do Reino Unido fazendo parte, né? Mesmo depois do processo de independência. Não é o caso da Índia, né? A Índia tem aquela bandeira que nós vimos na tela de apresentação dos slides, mas essa aqui era a bandeira da chamada Índia Britânica até a década de 1950. Então vocês estão vendo o país e aqui o mapa, né, com a região da Península Indiana e os países limítrofes aqui, né, o Paquistão, o Nepal, tá? Aqui em cima a Cordilheira do Himalaia, fazendo inclusive aqui a divisa com a China, o Sri Lanka aqui embaixo, Bangladesh, certo? Enfim. Mas o destaque, sem dúvida nenhuma, dessa região do mundo, dessa região mais ao sul da Ásia, é a Índia, certo? É o país mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, geopolítico, ok? Por isso que a gente usa também a expressão Península Indiana, mundo indiano, não só pela característica física, geográfica, mas também por conta daquilo que a Índia representa a nível geopolítico, certo? Então, o país hoje tem 1,3 bilhões de habitantes, é sem dúvida nenhuma o país que vai ter a maior população do mundo em poucos anos, tá? Ultrapassando inclusive aí a China, tá? Porque ao contrário da China, não há nenhum tipo de controle de natalidade, certo? É o sétimo mais extenso do mundo, abrigando essa população de 1,3 bilhões de habitantes, e tem um PIB aí de 2,8 trilhões de dólares. Está entre as 10 economias do mundo e faz parte, como nós sabemos, né, daquele grupo entre os países emergentes mais promissores, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que depois acabou tendo também a adesão da África do Sul, e depois a gente ainda teve uma segunda geração de emergentes, né, que é o México, a Indonésia, a Nigéria e a Turquia, né, que fez lá formou lá o grupo que a gente chama de MINT, tá? Lembrando só que esse grupo emergente, de emergentes, BRICS, MINT, não formam blocos regionais, nada disso, né? São apenas acrônimos que reúnem os países que têm algumas características comuns com relação, aí mais especificamente com relação à economia, né? O BRICS, inclusive, chegou a se encontrar sob a bandeira desse acrônimo para tentar definir estratégias comuns do ponto de vista geopolítico, mas a pandemia acabou paralisando essas negociações, assim como várias outras no mundo, né? Bom, de todos os emergentes mais importantes, a Índia é que tem, sem dúvida nenhuma, o pior índice de desenvolvimento humano, o pior IDH. Tá aí na posição 129, no ranking do IDH. A expectativa de vida é também muito baixa, né? 68 anos. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil essa expectativa de vida está girando em torno aí de 75 a 75 anos e meio. Em outros lugares do mundo, como vocês sabem, na Europa, no Japão, chega a 84, então dá para perceber a enorme defasagem que a Índia tem em relação à qualidade de vida, né, se nós compararmos com outros lugares do mundo. 40% da população é de analfabetos, ou seja, há um número assustador aí de pessoas analfabetas, o que sem dúvida nenhuma contribui muito para que o IDH seja ruim, para que o IDH seja tão baixo. Há mais ou menos 18 milhões de emigrantes, ou seja, a Índia, apesar de, do ponto de vista percentual, a, o peso no total de habitantes da Índia ser pequeno, a Índia é o país que produz a maior quantidade de imigrantes no mundo, né? A maior quantidade de pessoas vivendo fora do seu país de origem. A Índia tem um problema muito sério do ponto de vista estratégico. 100% dos solos estão ocupados, né? 100% dos solos agricultáveis estão ocupados. Né? Então eles não têm mais espaço, eles não têm mais para onde crescer a produção agrícola para alimentar esse 1,3 bilhões de pessoas. Né? Isso é um problema muito sério.
Então eles estão tendo que investir em insumos químicos, né, adubos e fertilizantes, sementes transgênicas. Eles estão tendo que investir em estratégias para tentar aumentar a produtividade com o espaço que eles têm. Tá? Eles não podem mais ampliar a área de produção. Do país inteiro, há mais de 20 idiomas oficiais, né, o que já denota aí uma diversidade cultural e étnica bem grande, tá certo? E 80% da população pratica o hinduísmo, é inclusive a religião que está mais concentrada, né, a grande religião que está mais concentrada a nível global. Né, você tem aí basicamente só a Índia mesmo com praticantes do hinduísmo em número significativo. Tá? Enquanto outras grandes religiões estão mais pulverizadas pelo mundo, a Índia, o hinduísmo está bem concentrado na Índia, tá certo? Bom, esses são alguns dados só mesmo para a gente poder fazer uma apresentação. Dá para perceber que chama a atenção os indicadores sociais ruins, né? O IDH no número 129, né? Os 40% de analfabetos, a esperança de vida ao nascer de 68 anos. E isso aqui tem muita relação com a forte desigualdade socioeconômica que está ligada ao sistema de castas, né, na Índia. A Índia ainda mantém um sistema de castas que não é mais oficial, não é mais institucionalizado, não é mais bancado pelo Estado, tá? Mas é mais ou menos como, fazendo um paralelo, é mais ou menos como a escravidão aqui no Brasil, né? Você não consegue apagar os resquícios, as marcas, né, de uma sociedade de castas é, em 50 anos, em 70 anos, que é mais ou menos aí o tempo em que a sociedade de castas já não é mais uma prática chancelada pelo Estado, né, na Índia, tá certo? Ah, mas, inclusive, há pessoas de castas mais baixas que já conseguiram, inclusive, cargos públicos, cargos políticos bem importantes, mas ainda, como é uma questão religiosa, como é algo de cunho religioso, é muito enraizado na cultura da Índia, dos hindus, né, dos indianos, e por conta disso muito difícil de você romper, tá? Bom, a gente já vai falar melhor das castas, do sistema de castas, mas antes eu queria chamar a atenção para uma coisa importante aqui, que é justamente a quantidade de megacidades que existe na Índia. Tá? Porque de todos os países do mundo, né, a Índia é, sem dúvida nenhuma, um dos que vai apresentar o maior número de megacidades no futuro, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né, o que retrata aí um processo de urbanização muito característico, né? Então a gente vai ter Nova Delhi, a gente vai ter Calcutá, a gente vai ter Mumbai, perdão, ou Bombaim, né, que são três grandes cidades indianas que têm mais de 10 milhões de habitantes e a expectativa é que essas cidades cresçam ainda mais. Né? Isso denota um processo de urbanização muito concentrado, um processo de urbanização onde a população acaba vivendo em cidades, porém vivendo em condições socioeconômicas muito ruins, por conta, porque as cidades acabam não tendo infraestrutura para abrigar essa população, para oferecer emprego para essa população, uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, isso sem dúvida é um problema, porque uma tendência a nível mundial é exatamente as cidades serem cada vez menores, né? É exatamente as cidades, para oferecerem ótima qualidade de vida, serem cada vez menores. A gente, no mundo, uma tendência é justamente você ter mais cidades, porém cidades com uma população média, né? E não mega cidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, grandes metrópoles. Então, o que a gente tem são cidades muito pequenas crescendo, se transformando em cidades médias,
e as cidades muito grandes desidratando, né? Tendo cada vez menor capacidade de atrair população por conta dessa queda na qualidade de vida das pessoas. E no caso da Índia, a gente tem aí três grandes megacidades. Uma tendência nessa região do mundo, né, pessoal? Aqui no sul e no sudeste asiático é a região do mundo que vai abrigar o maior número de megacidades, né, de todo o mundo. E no caso da Índia, aqui nós temos três dessas megacidades, denotando aí um problema, né, um problema socioeconômico e um problema urbano. Bom, aqui algumas fotos, né? Exatamente para mostrar aí todos os problemas que envolvem uma mega cidade, tá? A gente está a população enorme, né? Muito concentrada, o problema do trânsito, o problema dos serviços, da infraestrutura que acaba sendo precária inevitavelmente, o problema da poluição. Então hoje as megacidades, elas, se puderem, elas devem ser evitadas, tá certo? Exatamente por conta dessa falta de capacidade de oferecer uma boa qualidade de vida para a população. Mas infelizmente na Índia e na região como um todo, no sul e no sudeste asiático, as megacidades elas devem crescer ainda nessa primeira metade do século XX, do século XXI, tá? Estou colocando aqui também para vocês algumas imagens, né, para contrastar ali com aquelas imagens das megacidades lotadas, né? Então, é claro que a Índia não é só não são só as megacidades lá com seus problemas. Então, achei interessante também mostrar para vocês aqui algumas imagens é, mais agradáveis. E, bom, vou dar uma paradinha aqui que a gente já está com 12 minutos para a gente poder falar sobre o sistema de castas na volta, tá bom?